Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão em casa nesta manhã abençoada de sábado. Hoje, dia 7 de janeiro de 2006, o nosso primeiro programa deste novo ano. E trazemos então uma novidade. Queremos começar este programa já de vento em polpa, né? Hoje estamos começando uma série de palavras que certamente vão mudar a sua vida. Algumas palavras que vão alterar o curso da sua vida, o seu pensamento, o seu coração. Nós queremos convidá-los a que vocês peguem vossas Bíblias e acompanhem conosco. Estamos hoje abrindo uma série de mensagens cujo tema central é o propósito eterno de Deus e os seus inimigos. E hoje, a critério de abertura, queremos falar um pouco sobre a condição presente do cristianismo. Eu sei, vocês também devem saber disso, que vivemos em um mundo de muita confusão religiosa. São dezenas e são centenas de religiões, de filosofias, de pensamentos. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o que acontece hoje dentro do cristianismo. Essas mensagens, na verdade, serão uma denúncia contra toda sorte de corrupção, de anormalidade dentro do cristianismo, daquilo que se faz em o nome de Jesus e que está em desacordo com a palavra de Deus. Para tanto, quero começar convidando vocês a lerem comigo a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Queridos, essa palavra é uma palavra de advertência. É uma palavra que todos nós devemos atentar para ela. Você tem a sua Bíblia, você deve ler e você deve considerar que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele nos adverte dizendo que ele estava admirado porque os cristãos da Galácia estavam passando rapidamente para outro evangelho, para um evangelho que ultrapassava o evangelho que ele havia pregado, o evangelho que os apóstolos haviam pregado, o evangelho que Jesus havia pregado. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa frase, que ele diz assim, olha, mas, versículo 8, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Eu quero levantar 3 considerações neste versículo. Primeiro, o evangelho que nós devemos seguir, o evangelho que deve nortear a nossa vida, é o evangelho que os apóstolos deixaram registrado na Bíblia. Ele diz, mesmo que um anjo vindo do céu. Queridos, hoje em dia nós temos visto tantos desvios da verdade, tantas coisas que foram adicionadas e estão sendo adicionadas, tantas práticas cristãs, ou melhor, práticas não cristãs,
práticas que vêm da feitiçaria, práticas que vêm do paganismo, prática que procede do coração ganancioso do homem. E a Bíblia fala, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, que vá além do que recebestes, seja anátema. Então a primeira coisa, o evangelho que nós devemos seguir é o que está escrito na Bíblia. E ainda que um anjo vindo do céu diga alguma coisa, nós não devemos seguir. O que há de líderes religiosos nesses últimos dias, chamados pastores, chamados apóstolos, chamados homens de Deus, que têm pregado coisas, palavras que não estão escritas, e eles ainda argumentam que tiveram uma visão, ou que tiveram um sonho, ou que tiveram uma revelação, ou que viram isso ou aquilo. Amados, não podemos seguir qualquer que seja o evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, aqui diz, um evangelho que vá além do que temos pregado. Ou seja, você quando considerar o evangelho, ou quando você ouvir qualquer que seja a palavra, você precisa saber se aquela mensagem que está sendo pregada, ela vai além do que está escrito. Ou seja, tudo aquilo que não procede da Escritura, tudo aquilo que é adicionado, tudo aquilo que vai além, que ultrapassa o que está escrito, nós não podemos aceitar. E em terceiro ponto seja anátema. Qualquer palavra que, ainda que seja trazida por um anjo do céu, qualquer palavra que ultrapasse o escrito sagrado, qualquer palavra que não esteja em acordo com a Bíblia Sagrada, deve ser uma palavra condenada. A palavra anátema significa condenada. Você deve condenar completamente. Ora, e eu percebo que hoje em dia os cristãos vivem de uma maneira como se estivessem embriagados, porque a Bíblia ela não se cansa, e ela tem texto suficiente para nos advertir contra os enganos. Todavia, os cristãos de hoje em dia, eles estão alheios ao que está acontecendo. Eu quero convidar a você a que abra sua Bíblia e abra os seus olhos, porque o Senhor está para nos revelar grandes coisas que o maligno tem feito em nossos dias. Isso me faz lembrar de duas parábolas que Jesus contou a nós, Em Mateus, no capítulo 13, nós vamos encontrar aqui o ensinamento de Jesus Cristo. Nesse capítulo 13 de Mateus, o Senhor vai nos apresentar, na verdade, 7 parábolas. E eu quero colocar em relevo 2 delas. Eu quero comentar um pouco com vocês a respeito da parábola do joio e a respeito da parábola do fermento. É a segunda e a quarta parábola das 7 que estão registradas em Mateus capítulo 13. Percebemos que na parábola do joio, que vai de Mateus 13, versículo 24 a 30, Jesus nos diz que o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele semeou a boa semente no seu campo. É importante que você que está em casa saiba o que significa a boa semente e o que significa o campo. Diz assim a explicação de Jesus, no capítulo 13, versículo 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então aquele que semeia é Jesus Cristo. O 38 fala: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então aqui nos diz, na parábola do joio e do trigo, Jesus nos ensina que o Filho do Homem, que é Jesus, semeou no campo, que é o mundo, os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Ora, os filhos do reino são todos os verdadeiros cristãos. São aqueles que, de fato, creram na pessoa de Jesus, que ele é o Filho de Deus, creram na ressurreição de Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. São aqueles que entregaram sua vida a Jesus e faz de Cristo o seu cabeça, o seu líder, faz de Cristo o seu supremo pastor, que faz de Cristo o seu salvador pessoal e senhor da sua vida.
Estes são os filhos do reino. Mas a parábola continua dizendo que tão logo os homens, os guardiães, né, do campo, os guardiães da seara de Deus, tão logo eles dormiram, veio o maligno e semeou joio, semeou uma semente danina, uma semente maligna, uma semente má no meio do trigo, né? Ora, esses homens que dizem que eles dormiram, trata-se dos apóstolos. Tão logo os primeiros apóstolos da igreja primitiva tenham morrido, a Bíblia diz que o inimigo iria se infiltrar no meio da igreja para colocar no meio do povo de Deus um outro tipo de semente. E talvez você em casa esteja querendo saber que tipo de semente é essa estranha que seria semeada no meio do povo de Deus. E a parábola aqui nos explica no versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E o 39 fala, o inimigo que semeou é o diabo. Amados, Jesus está nos esclarecendo, olha, está nos advertindo que precisamos atentar, porque essa é uma palavra profética, é uma profecia de que Satanás iria semear o joio no meio do trigo, ou seja, ele iria semear os filhos do diabo no meio dos filhos de Deus. A palavra profética de Jesus explica que a condição da igreja nos últimos dias seria de crentes verdadeiros e crentes falsos. Esses crentes falsos são colocados aqui chamados de joio, porque eles parecem com trigo, porque eles oram como o trigo ora, eles jejuam como o trigo jejua, eles congregam como o trigo congrega, eles fazem campanhas, orações, se vestem como o trigo se veste, eles carregam debaixo dos braços a Bíblia Sagrada como o trigo também carrega. Eles são muito parecidos exteriormente. Quando você olha para um trigo e você olha para um joio, você não pode diferenciá-los pela aparência exterior. Por isso que todos aqueles que estão olhando para a casca dos homens estão sendo enganados. Agora, o que os diferenciam é o que há dentro deles, é o interior, né? O grão do trigo, que é um grão saudável, que vai produzir, então, a fina flor de farinha, é o elemento santo, divino, que há nos servos de Deus. Agora, o grão que há dentro do joio, ele é negro, né? Aquilo que está dentro deles não procede de Deus. Então, com essa primeira parábola, eu quero abrir essa série de mensagens, se bem que nós vamos começar a falar de modo claro, específico e contundente mesmo na próxima mensagem, na semana que vem. Hoje, eu quero te convidar para que você contemple pela Bíblia da gravidade, né, que existe hoje em dia nessa mistura de falsos crentes, falsos pastores, falsos profetas no meio do povo de Deus. Isso é algo muito sério. E o objetivo da presença do joio no meio dos filhos de Deus é corromper, é roubar a vida, é destruir, né? Como está escrito em João, no capítulo 10, que diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E talvez você, como a maioria dos cristãos, pense que o ladrão do capítulo 10, versículo 10 de João, seja o diabo. Mas na verdade eu quero deixar claro que não é. Se você ler o capítulo 10 do Evangelho de João, você vai verificar que quando Jesus fala sobre aquele ladrão, ele está se referindo aos falsos pastores, aos falsos mestres, aos falsos guias. Ele diz que essa classe de falsos mestres, de falsos pastores, veio somente para matar, roubar e destruir. Talvez eu esteja agora falando com pessoas que estão destruídas pela religião. Talvez você seja alguém que foi roubado pela religião.
Talvez você perdeu tudo que você tinha, porque você acreditou na falácia dos falsos mestres. Talvez você enriqueceu o sistema religioso que hoje te abandonou. Talvez você foi machucado, você foi torturado e até morto. Então, eu quero te convidar a atentar para as Escrituras Sagradas. Agora, há uma consideração a ser feita, porque se nós não o fizéssemos, nós ficaríamos em falta com vocês. É o que diz a próxima parábola que nós estamos trazendo em questão, que é a parábola do fermento. Ora, se a parábola do joio fala sobre os falsos mestres e os falsos pastores, a parábola do fermento vai nos falar dos pastores enganados e dos mestres enganados. Porque aqui diz assim no capítulo 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Querido, se você fizer uma exegese da Bíblia, desde o primeiro livro, Gênesis, percorrendo sistematicamente até o Apocalipse, você vai perceber que sempre que a Bíblia apresenta o fermento, ela sempre o coloca com uma conotação negativa. O fermento, sempre em que aparece nas Escrituras, ele aparece com um tom, uma matiz de pecado ou um tom, de corrupção. O fermento, ele nunca é colocado de modo positivo. Ainda que muitos mestres e líderes de hoje procuram dar uma conotação positiva ao fermento dessa parábola, só que a própria parábola impede que se entenda assim, quando diz que uma mulher escondeu o fermento. Ora, se alguém pega um fermento e esconde e oculta, então está em trevas, porque tudo que Deus faz é luz e nada precisamos esconder de ninguém. Este fermento foi escondido, e esse fermento, de acordo com o contexto do livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 5 em diante, percebe-se aqui que diz respeito a falsas doutrinas. O fermento dos fariseus. Mateus capítulo 16, você leia do 5 ao 12. Diz do fermento da religião, dos falsos ensinamentos. Então, se a parábola diz que o fermento corrompeu a fina flor de farinha, significa que é possível que haja pastores sinceros, mestres sinceros, pessoas verdadeiras, mas que infelizmente foram corrompidas, pelo fermento da religião. Pessoas que até então eram pessoas sérias, pessoas que vinham trabalhando de modo legítimo, mas por causa da influência do fermento, essa mulher que escondeu, e depois eu vou falar quem é essa mulher para vocês, que escondeu esse fermento, acabaram por ser corrompidos. Então as duas parábolas nos esclarecem duas coisas. Primeiro, cuidado com a presença do falso mestre, do falso pastor, do falso apóstolo. Segundo, é possível que haja verdadeiros pastores, porém enganados. É possível que haja verdadeiros mestres, porém enganados. Mas ainda assim, precisamos fugir do engano, seja do falso mestre ou do mestre enganado, seja do falso pastor ou do pastor enganado. E a maneira que nós vamos utilizar para discernir se este é um falso mestre, um falso pastor, ou um pastor e mestre enganado, é simples. À medida que a luz da palavra de Deus chega a estas pessoas, o falso mestre continuará insistentemente sendo falso. Ele não abre mão do seu engano, porque ele veio para enganar. À medida que a luz de Deus vem iluminando o seu coração, ele continuará na falsidade, na mentira e no engano. Agora, o pastor enganado, o mestre enganado, o apóstolo enganado, é possível que quando a luz chegar nele, ele, por ser verdadeiro e por ser sincero, se bem que estava enganado, mas uma vez que a luz de Deus o ilumina, ele então reconhece, abandona o erro e começa a caminhar ao lado da verdade. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Esses versículos vamos estar lendo constantemente em outras mensagens,
né? Esta é apenas uma abertura para que você veja a necessidade que você tem de não perder nenhuma mensagem deste programa. Porque nós vamos falar sobre a verdade de Deus na Bíblia, porque se você quer conhecer a verdade de Deus, nós vamos apresentar. E ao lado da verdade, vamos mostrar as inovações do engano, porque o engano sempre foi velho. O engano procede do diabo e o diabo é velho. Então, tudo que vem dele também é velho e envelhecido. Todavia, vamos mostrar as novas roupagens, como que Satanás tem colocado o joio e o fermento para enganar os cristãos desses últimos dias. Querem ver? Abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, e leia comigo o versículo 8 e 9, que diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amado, a Bíblia é muito clara, cuidado, que ninguém venha enganar você. Esse enredar, aqui no texto original, significa que ninguém arme uma teia, e assim como a aranha constrói uma teia e pega a sua presa para alimento, diz cuidado, para que você também não seja, pego nessa armadilha de Satanás. Porque os homens virão com filosofias, com sutileza, com tradição dos homens, e eles colocarão de lado a Cristo. Seus argumentos não é Jesus, a sua palavra não é Jesus, seu fundamento não é Jesus, o alvo não é Jesus. Destes foge, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Jesus é tudo o que o homem precisa. Tratando-se das questões relacionadas à fé, Jesus é tudo, e o homem não pode buscar algo além de Cristo. É por isso que eu quero convidar vocês a 1 Timóteo, a um outro texto, no capítulo 4, versículo de 1 a 3, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Esta outra advertência esclarece que nos últimos dias muitas pessoas se desviariam da fé. Ora, mas o desviar da fé não é por desobedecer a Deus diretamente, mas diz por obedecerem. Talvez pelo seu ímpeto em obedecer, você acabe por obedecer a espíritos enganadores. E se você analisar, você que está em casa, as pessoas preferem seguir o ensinamento caído, as pessoas parecem querer e gostar muito mais do ensinamento, esotérico, que ouvir a palavra de Deus. Querem ver uma coisa? Quando nós olhamos a televisão, vocês vão ver as pessoas com mandinga cristã, mandinga evangélica, em nome de Jesus Cristo. É horrível quando nós ligamos o televisor e vemos cultos feitos em nome de Jesus, onde se ensina a prática da feitiçaria, se ensina você a escrever 7 vezes o nome numa folha, se ensina você levar 1 quilo de sal, se ensina você fazer um trabalho, vestir uma roupa branca, colocar numa mesa branca o seu nome. Queridos, essas práticas não é necessário que ninguém diga, todos sabem que isso procede do inimigo, isso aí é um fruto da feitiçaria, porque o nosso Deus, ele não precisa dessas coisas. O nosso Deus, ele criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, e ele sabe de todas as coisas. Espíritos enganadores e ensinos de demônios, está aqui na palavra de Deus. Eu quero encerrar lendo o último texto com vocês, aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo ainda,
ou melhor, capítulo 6, versículos 3 a 10, que diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Presta atenção. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Essas pessoas fazem da fé cristã fonte de lucro, renda, comércio. Está aqui escrito na palavra de Deus. Versículo 6, ou melhor, 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em cilada e tentação, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, fica aqui essa palavra, apenas para chamar sua atenção para uma série de mensagens que falaremos a partir da próxima semana. Aqui neste programa, você conhecerá a verdade de Deus, a vontade de Deus, e em contrapartida, você ficará claro de todos os enganos, dos possíveis enganos, que hoje em dia assolam o povo de Deus e que procura destruí-los. Fique conosco, na semana que vem voltamos com um tema específico dentro deste assunto proposto esta manhã. Que Deus te abençoe e até sábado que vem, se Deus quiser.